E se eu lhe dissesse que a principal razão para ereções mais fracas e menos firmes após os 60 anos não é a idade, mas sim a circulação? E que apenas uma bebida feita com ingredientes que você já tem na sua cozinha poderia mudar tudo em menos de 30 minutos? Sem pílulas azuis, sem efeitos colaterais, apenas ciência real e resultados verdadeiros. O tipo de resultado que o deixa confiante, vivo e totalmente no controlo novamente. Sou o Dr. Mohit Kara, urologista certificado e especialista em saúde masculina, com mais de 3 décadas de experiência. Dediquei a minha vida a ajudar homens a recuperar a sua vitalidade, reconstruir a sua confiança e reconectar-se com as suas parceiras. E vi em primeira mão o que acontece quando os ingredientes naturais certos são usados da maneira certa. A maioria dos homens pensa que envelhecer significa declínio, que simplesmente têm de aceitar um desempenho fraco, má circulação e um desejo a desvanecer-se. Mas e se eu lhe dissesse que isso é falso? Que existem 4 ingredientes naturais poderosos: beterraba, pimenta caiena, L-arginina com L-citrulina e sumo de romã que, quando combinados, podem inundar o seu sistema com óxido nítrico e melhorar dramaticamente o fluxo sanguíneo, onde mais importa, sem esperar semanas para sentir os efeitos. Neste vídeo, vou guiá-lo passo a passo através de cada ingrediente, a ciência por trás deles e exatamente como preparar a bebida natural mais rápida para ereções sólidas como rocha em minutos. E fique comigo até ao fim, porque vou revelar o truque de preparação que multiplica os resultados e transforma esta bebida de boa em revolucionária. Antes de começarmos, se ainda não subscreveu, clique no botão e ative o sininho para nunca perder outra dica de saúde natural, baseada na ciência e desenvolvida especificamente para homens com mais de 60 anos. E se achar este vídeo útil, escreva 1 nos comentários para me avisar. Se não, escreva 0. Estou sempre a ouvir e à procura de formas de o servir melhor. Muito bem, vamos a isso. 1. Sumo de beterraba. O ativador de óxido nítrico. Comecemos pelo primeiro ingrediente, e honestamente, é a base de toda esta fórmula. Este alimento simples foi clinicamente comprovado para aumentar o fluxo sanguíneo em apenas minutos, e é algo que a maioria dos homens ignora completamente. Estou a falar do sumo de beterraba, a potência natural de óxido nítrico que impulsiona a circulação e prepara o terreno para ereções mais firmes e plenas. Veja como funciona. Se há um alimento natural que eu gostaria que mais homens com mais de 60 anos conhecessem, é a beterraba. Não consigo descrever quantos dos meus pacientes chegam preocupados com o desempenho, pensando que há algo errado com a sua testosterona, ou temendo que seja apenas a idade a fazer das suas. E sim, as mudanças hormonais desempenham um papel. Mas o que quase ninguém percebe é que o verdadeiro problema é geralmente a circulação, o fluxo sanguíneo. Essa é a máquina por trás de cada ereção forte e duradoura. E a beterraba é uma das maneiras naturais mais poderosas de a impulsionar. As beterrabas são ricas em nitratos naturais, que o seu corpo converte em óxido nítrico, uma molécula que age como um interruptor, sinalizando aos seus vasos sanguíneos para relaxar, abrir e permitir que o sangue flua livremente por todo o corpo. Isso inclui o seu coração, o seu cérebro, os seus músculos e sim, o seu músculo mais importante abaixo do cinto. Quando o sangue não consegue fluir livremente, tudo desacelera. A energia diminui, a confiança diminui e a capacidade de obter e manter uma ereção desaparece. Mas aqui está a boa notícia, não tem de ser assim. Pesquisas clínicas da Universidade de Exeter mostraram que beber sumo de beterraba pode aumentar a produção de óxido nítrico e melhorar a circulação em 16% em questão de minutos, não dias, não semanas, minutos. Esse tipo de velocidade é raro no mundo da saúde natural, e é uma das razões pelas quais a beterraba é a base desta bebida. Tive pacientes mais velhos que experimentaram isto pela primeira vez e voltaram surpreendidos, até a sorrir, porque não sentiam esse tipo de impulso ou firmeza há anos. E tudo o que foi preciso foi um copo deste sumo vermelho profundo, cheio de nutrientes. Sem prescrições, sem salas de espera. Apenas os nutrientes certos entregues da maneira certa. É também uma vitória para a sua saúde geral. As beterrabas ajudam a baixar a pressão arterial, combater a inflamação, apoiar a desintoxicação do fígado e melhorar o fluxo de oxigênio para o seu cérebro. Não está apenas a melhorar a intimidade, está a apoiar todo o seu sistema. E quando se sente melhor, tem um melhor desempenho.
não apenas no quarto, mas na vida. Para preparar, não precisa de nada sofisticado. Basta pegar em 2 beterrabas médias, lavá-las, não as descasque, e triturá-las com meia chávena de água até ficar homogéneo. É isso. Simples, poderoso e rápido. Mas aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. A beterraba abre a porta. Mas o que acontece quando adicionamos um ingrediente que força essa porta a abrir-se completamente e envia uma onda de calor e energia através da sua corrente sanguínea? Confia em mim, vai querer sentir o que vem a seguir. Se ainda está aqui e esta informação está a ressoar consigo, digite o número 1 nos comentários para que eu saiba que ainda está comigo e a levar isto a sério. 2. Pimenta caiena, o acelerador da circulação. Agora vamos continuar porque o ponto número 2 é onde as coisas realmente começam a aquecer. Pimenta caiena, capsaicina, o acelerador da circulação. Agora que abrimos os vasos sanguíneos com a beterraba, é hora de os acender. E quero dizer isso literalmente. O próximo ingrediente que recomendo a todo o homem que deseja ereções mais rápidas, fortes e confiáveis, é a pimenta caiena. Sim, essa especiaria vermelha e ardente que provavelmente já usou na sua cozinha a vida toda. Mas provavelmente nunca a viu da maneira que vou mostrar-lhe. Ainda me lembro de um paciente meu, Tom, de 67 anos, um oficial da Marinha reformado, em forma para a sua idade, mas ele veio ter comigo frustrado. Ele disse-me que estava a fazer tudo certo. Exercitava-se, cuidava da dieta, tomava suplementos, mas as coisas ainda não estavam a funcionar como antes. E ele disse: Doutor, simplesmente não sinto mais o fogo. Então, falei-lhe da pimenta caiena. Apenas uma pitada. Adicione-a ao seu sumo de beterraba. Confie no processo. Ele olhou para mim como se eu fosse louco. Mas uma semana depois, ele ligou-me e disse: Aquele fogo voltou. O composto-chave na pimenta caiena é chamado capsaicina. É o que dá à caiena o seu calor. Mas também é um poderoso vasodilatador, o que significa que ajuda a expandir os seus vasos sanguíneos, permitindo que mais sangue flua através do seu corpo mais rapidamente e com mais pressão. Aquele calor que sente quando a consome é o sangue a mover-se, é a circulação a acelerar. Em 2017, um estudo da Universidade Laval no Canadá confirmou o que eu já tinha visto inúmeras vezes na prática. A capsaicina pode aumentar os níveis de óxido nítrico em 24% em minutos e melhorar a função vascular geral em mais de 30% em apenas algumas semanas. Isso significa ereções mais fortes e duradouras, pressão arterial reduzida e energia mais consistente, sem quaisquer produtos farmacêuticos. Mas a pimenta caiena faz mais do que melhorar o fluxo sanguíneo. Também impulsiona o seu metabolismo, derrete gordura teimosa, reduz a inflamação e até ajuda a aliviar a dor nas articulações. Para homens mais velhos, isso é uma mudança de jogo. Não está apenas a apoiar um sistema, está a energizar todo o seu corpo. É uma atualização completa do sistema numa única especiaria natural. Agora, serei honesto, este não é para os mais sensíveis. Vai senti-lo na primeira vez que o experimentar, mas esse calor, esse formigueiro no peito e na barriga, é a vida a mover-se novamente nas suas veias, é o seu corpo a acordar. E quando pensa que atingimos o auge desta fórmula de desempenho, vou apresentar-lhe 2 aminoácidos que pegam em tudo o que acabou de ouvir e o multiplicam. Eles não apenas apoiam o fluxo sanguíneo, mas o mantêm mais forte e por mais tempo do que pensava ser possível. Vamos continuar. 3. L-arginina, mais L-citrulina. O combustível de foguete. L-arginina, mais L-citrulina. O combustível de foguete. Quando se trata de aumentar o fluxo sanguíneo, a maioria dos homens para no básico. Procuram uma solução rápida, um atalho. Mas se realmente quer um desempenho duradouro, se quer sentir-se forte, estável e confiante, não apenas uma vez, mas sempre, precisa de algo que não apenas dê partida no motor, mas o mantenha a funcionar. É exatamente isso que a combinação de L-arginina e L-citrulina faz. Eu chamo-lhe o combustível de foguete porque não apenas acende a sua circulação, mas a sustenta. Lembro-me de um senhor em particular, Robert, de 72 anos, um homem gentil, calmo, do tipo que não dizia muito, mas carregava um peso nos olhos.
Ele disse-me que a sua confiança tinha desaparecido, não apenas no quarto, mas em todo o lado. Não me sinto mais como um homem, disse ele. Isso tocou-me profundamente. Eu disse-lhe, Robert, vamos reconstruir de dentro para fora. Comecei a dar-lhe L-arginina e L-citrulina, juntamente com os outros ingredientes. Em algumas semanas, ele voltou mais alto, a sorrir. Doutor, disse ele, a minha esposa notou, e eu também. Então, como funciona? A L-arginina é a matéria-prima que o seu corpo usa para produzir óxido nítrico. Sem ela, nada flui. Mas por si só, decompõe-se muito rapidamente. É aí que entra a L-citrulina. A citrulina ajuda o corpo a produzir arginina naturalmente e a manter os níveis de óxido nítrico elevados por mais tempo. É uma parceria. Eles funcionam melhor juntos do que alguma vez poderiam separados. É como adicionar combustível de alto desempenho a um motor finamente ajustado. De facto, um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine descobriu que homens que combinaram estes dois aminoácidos experimentaram uma melhora de 68% na firmeza da ereção em apenas algumas semanas. Isso não é apenas um pequeno aumento. Essa é a diferença entre sentir-se inseguro e sentir-se imparável. E para homens mais velhos cujos níveis de óxido nítrico diminuíram naturalmente com a idade, esta combinação não só ajuda, mas restaura. Estes aminoácidos também trazem outros benefícios. Menos dores musculares, melhor função cardíaca, maior resistência e até um sono mais profundo. Todo o seu corpo se sente recarregado, não apenas uma parte dele. Então, quando mistura estes na sua base de beterraba e caiena, já não está a depender de apenas um mecanismo. Está a criar um sistema completo, uma fórmula que constrói, mantém-se estável e entrega quando mais importa. Mas ainda não terminamos, porque a seguir vamos adicionar algo doce, algo rico, algo antigo. Um ingrediente que não só aumenta o óxido nítrico, mas também apoia as hormonas, a resistência e a saúde do coração de uma só vez. E confie em mim, o seu corpo vai agradecer por este. Se ainda está a assistir e a achar isto valioso, vá em frente e digite o número 1 nos comentários. Quero saber que está aqui e envolvido. Agora, vamos continuar com o ponto número 4, porque este próximo ingrediente une tudo de uma forma poderosa. 4. Sumo de romã. O toque final. Sumo de romã, o toque final. Há algo quase poético no sumo de romã. É doce, de cor intensa, rico em história, e no entanto muitos homens ignoram-no completamente. Mas e se eu lhe dissesse que esta fruta antiga guarda um dos segredos mais poderosos para a vitalidade masculina moderna? Que não é apenas uma bebida, mas um potenciador de desempenho enraizado na ciência e na tradição. Serei honesto, quando comecei a recomendar sumo de romã aos meus pacientes mais velhos, alguns olhavam céticos. Um homem, Frank, de 74 anos, disse-me: Doutor, pensei que isso era apenas uma fruta que as mulheres bebiam para antioxidantes. Eu sorri e disse: Frank, esse antioxidante pode muito bem ser a arma secreta que os seus vasos sanguíneos estavam à espera. Algumas semanas depois, ele voltou a rir. Contou-me que tinha mais resistência do que tinha há anos, e a sua esposa já tinha comprado outra garrafa de sumo. Veja bem, o sumo de romã é carregado de compostos naturais chamados polifenóis, que não só protegem as suas artérias, mas também aumentam a produção de óxido nítrico em mais de 25%. Isso significa fluxo sanguíneo mais forte, desempenho mais duradouro e maior resistência. E ao contrário das soluções sintéticas, não se trata de forçar o corpo a agir. Trata-se de apoiá-lo para que se apresente da maneira que deveria. Mas há mais. A romã não só melhora o fluxo sanguíneo. Ajuda a reduzir o acúmulo de placa arterial, melhora a saúde do coração e até apoia a produção de testosterona. Algo que muitos homens mais velhos lutam, mas raramente falam. É uma maneira suave mas poderosa de nutrir o seu sistema de dentro para fora. E os resultados podem ser sentidos não só durante a intimidade, mas em toda a sua vida diária. Mais energia, mais clareza, mais confiança. O que torna a romã o ingrediente final perfeito nesta fórmula é como ela une tudo. A beterraba abre os vasos. A caiena acende o fogo. A arginina e a citrulina sustentam o fluxo. E a romã fixa-o, estende-o e protege-o. É o toque final que transforma esta bebida de útil em extraordinária. 5. Instruções de preparação. Agora, pode estar a perguntar-se como juntar todos estes ingredientes. Qual é a quantidade certa?
Quando deve beber? E como pode ter certeza de que está a obter o efeito completo? Bem, fique comigo porque a seguir vou guiá-lo através do método de preparação exato que oferece todos estes benefícios rapidamente e garante que o seu corpo absorve cada última gota de poder que impulsiona o desempenho. Não vai querer perder esta parte. Agora que conhece os ingredientes, vamos falar sobre como juntá-los numa bebida poderosa que funciona. E quero dizer que funciona rapidamente, porque o tempo, a preparação e até a forma como bebe esta mistura podem fazer toda a diferença. Tive pacientes que experimentaram estes ingredientes separadamente e obtiveram resultados mínimos. Mas quando seguiram esta combinação e cronometragem exatas, a mudança foi inegável. É aqui que a intenção encontra a transformação. Vou guiá-lo, assim como faria na minha clínica. Primeiro, pegue em 2 beterrabas de tamanho médio. Lave-as bem, mas não as descasque. A pele está cheia de nutrientes que o seu corpo pode usar. Corte-as grosseiramente e coloque-as num liquidificador com meia chávena de água. Bata até ficar homogéneo, espesso, vibrante, vermelho escuro. Essa é a sua base de óxido nítrico. Essa é a sua fundação. Em seguida, adicione meia colher de chá de pimenta caiena. Não vou mentir, esta parte tem um toque forte. Mas é esse calor que lhe diz que está a funcionar. Vai senti-lo quase imediatamente, como se a sua circulação estivesse a acordar de uma longa sesta. Agora vem o combustível de foguete. 1,5 colheres de chá de L-citrulina em pó e 1,5 colheres de chá de L-arginina em pó. Mexa-os bem até que se dissolvam nessa mistura vermelho-rubi. Estes são os seus motores de fluxo sanguíneo duradouro. Eles garantem que os benefícios não só comecem rápido, mas permaneçam fortes. Finalmente, despeje meia chávena de sumo de romã 100% puro, não de concentrado. Sem açúcar adicionado, apenas o verdadeiro. É isso que liga tudo e adiciona essa camada extra de resistência e suporte hormonal. Mexa bem, respire fundo e beba tudo de uma vez. Não beba devagar. Esta não é uma bebida casual. Esta é uma fórmula de preparação de desempenho projetada para inundar o seu corpo com óxido nítrico e energia rapidamente. Para melhores resultados, beba-o com o estômago vazio, pelo menos 30 a 45 minutos antes da intimidade ou atividade física. Esse momento permite que o seu corpo o absorva rapidamente e direcione esse fluxo exatamente para onde é necessário. Pode bebê-lo diariamente para construir força vascular a longo prazo ou guardá-lo para os momentos que mais importam. De qualquer forma, notará uma diferença não apenas em como o seu corpo responde, mas em como se sente em geral. Mais forte, mais nítido, mais como si novamente. Considerações finais. Se chegou até aqui, sei que leva a sério o controlo da sua saúde, do seu desempenho e da sua confiança. E à medida que avançamos para a parte final deste vídeo, quero deixar-lhe algo ainda mais importante do que uma receita, uma mudança de mentalidade que pode mudar a forma como envelhece a partir de hoje. Se chegou a este ponto, quero dizer algo honesto e do fundo do coração, porque sei que isto não é apenas sobre ingredientes ou fluxo sanguíneo. É sobre o que significa sentir-se homem novamente. Sentir-se forte, capaz, conectado consigo mesmo e com a pessoa que ama. E para muitos dos homens que tratei nos últimos 30 anos, esse sentido de si próprio foi-se perdendo silenciosamente. Não de uma vez, mas gradualmente. Um pouco menos de energia, um pouco menos de confiança, um pouco mais de frustração cada vez que as coisas não corriam bem. Mas a verdade é que não tem de ser assim. O que lhe mostrei hoje não é magia. É ciência enraizada em décadas de pesquisa e resultados reais. Quando combina sumo de beterraba para ativar o óxido nítrico, caiena para acelerar o fluxo sanguíneo, L-arginina e L-citrulina para manter esse fluxo a funcionar, e sumo de romã para melhorar e proteger tudo, não está apenas a beber um tónico de saúde. Está a recuperar a sua vantagem de forma natural, segura e poderosa. Já vi funcionar. Já vi o olhar nos olhos de um homem quando ele volta para me dizer: Doutor, sinto-me vivo novamente. Não é apenas físico. É emocional. É o tipo de mudança que atinge todas as partes da sua vida. Fica mais alto. Fala mais claramente. Lembra-se de quem costumava ser antes de começar a contentar-se com menos. E é isso que esta bebida oferece. Não apenas desempenho, mas orgulho. Não apenas energia, mas identidade. Então, aqui está o que quero que retire de tudo isto. Não é demasiado velho.
Não está demasiado longe para recuperar. O seu corpo ainda quer trabalhar para si. Só precisa de lhe dar as ferramentas certas. E cada ingrediente que partilhei consigo hoje é uma dessas ferramentas. Quando usados em conjunto com o tempo e a intenção certos, podem ajudá-lo a sentir resultados mais rápido do que alguma vez imaginou ser possível. E lembre-se, não precisa de beber isto todos os dias para beneficiar. Comece onde está. Experimente antes de um momento importante. Sinta a diferença. E uma vez que o faça, saberá o que quero dizer. Porque a sua história não acabou. Ainda tem força em si, fogo em si e mais conexão para dar. E às vezes tudo o que é preciso para o desbloquear é um copo da bebida certa na hora certa. Se este vídeo o ajudou ou lhe deu algo para pensar, por favor, clique em gosto, partilhe-o com outro homem que possa precisar e deixe um comentário abaixo. O seu feedback significa muito e ajuda-me a continuar a criar conteúdo que realmente o serve.